saudamos a todos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos iniciar essa aula na cosmovisão cristã, falando sobre Evangelho e as etnias. Este desafio de nós entendermos por que esse é um motivo importante para a igreja. Então nós vamos falar um pouco sobre missões, missiologia. Não volte para sua cama, é importante que você continue, porque isto é importante para mim, para você, porque é uma referência para a igreja. Então assista essa aula e medite o seu coração e retire dele, desta lição, as coisas que são fundamentais para a vida da igreja também. Quando nós falamos de Missio Dei, a missão de Deus, nós temos que entender que a missão, o ir a outro lugar, começa com o próprio Deus. Deus tem esta missão. Desde o Antigo Testamento nós temos a mensagem de que Deus vem encontrar a humanidade que está perdida, e isso é importante. Eu vou pegar apenas um texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós poderíamos dizer que enviou o seu Filho. Jesus veio até nós como um ato de amor de Deus. Então, a obra de missões, a obra missionária começa no amor de Deus, de um Deus que desce, como já falamos no Antigo Testamento, em outros textos belíssimos. Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu. Este ato de amor de Deus é a missão de Deus. E nós temos o privilégio, como igreja, de sermos convocados, chamados para também fazer parte dessa missão. Isso é fundamental para que nós entendamos que o nosso ato de obediência é um ato de entendimento da vontade de Deus para o seu reino. Isso é importante. E nós temos aqueles textos que são conhecidos como a Grande Comissão. Textos como, por exemplo, que falam dessa realidade para nós, Mateus 28, do verso 18 a 20. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 24, do verso 14, que nós vamos ler: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lucas capítulo 24, verso 46 e 47. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome será pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E você também tem Atos capítulo 1, verso 8, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos esses textos citam a palavra nação, e essa palavra nação vem de etnes, etnen, que é a etnia. Então, quando nós falamos nação na Bíblia, é a tradução da palavra grega etnia. E em português ficou a palavra grega etnia. E o que é uma etnia, para nós entendermos então o que o Evangelho tem a ver com as etnias? Tem a ver porque os grupos são diferentes. Desde o Éden, quando o homem pecou, e começa então uma expansão da humanidade sobre a terra, nós temos uma sequência de afastamentos, e esses afastamentos então vão gerar uma série de características, muitas vezes físicas, sociais, econômicas, tradições, línguas, e isto vai caracterizar estas etnias. Então, etnia é um grupo de pessoas que possui uma identidade comum, uma identidade social, e isso então transforma esse grupo num grupo diferente de outros. No Brasil, nós não temos assim aspectos de etnias tão diferentes, porque a nossa língua no Brasil, interessante,
ela permanece como um todo. Mas nós temos as etnias indígenas, onde existem as tradições, a visão social, a visão de língua, de costumes, tudo marcando as características daquele grupo étnico. Isso é importante, então, nós entendermos para saber que o Evangelho deve ir para todas as nações, e essas nações, então, como que nós entendemos? Não só como territórios. Por que etnia é diferente de nação? Porque etnia podem também ter povos que são povos migrantes, povos nômades, povos que não têm fronteiras, que atravessam inclusive fronteiras. Isso existe na Ásia, no Oriente, na África, inclusive em tribos brasileiras que atravessam para outros países, ou essas tribos atravessam para o nosso território, e elas são de migração, um grupo que permanece durante um tempo do ano em determinada região, conforme suas necessidades. Então a Bíblia fala que nós devemos, nesta grande comissão, seguindo o exemplo do Deus que tem uma missão para alcançar a humanidade, Ele nos convida a fazer parte deste chamado e nos convoca então a ir a estas etnias. Quando a igreja faz isso, acontece um processo que nós chamamos de necessidade de adaptações, de contextualização. Então, adaptações são contextualizações que nós necessitamos para que o Evangelho seja compreendido dentro daquela sociedade, dentro daquela etnia. Eu vou citar 2 exemplos que são interessantes, existem muitos exemplos sobre essa realidade. Um missionário foi até um grupo de esquimós, né? Existem vários grupos diferentes em vários locais, dentro dessa região do Polo, da região do Círculo Ártico, na Groenlândia, né? Naquelas regiões do Alasca. Existem lá nos extremos, onde é só gelo e neve, existem povos que habitam esses locais. E o missionário então foi àquele local e ele, tentando fazer essa adaptação, né, esta contextualização da mensagem de salvação, ele falou que Jesus, a obra de Jesus na cruz, o seu sangue, nos livra de todo o pecado e nos deixa limpos como a neve. E esse é um fato interessante porque aquele povo não estava entendendo o que o missionário estava colocando. Depois o missionário foi descobrir que aquele povo, aquela etnia, tinha 13 níveis de brancura da neve. Então eles ficaram se perguntando, quando você fala que nós seremos brancos como a neve, mas em qual escala deste branco que nós nos encaixamos? Então é um fato interessante, porque depois que o missionário conseguiu compreender a forma de raciocínio, de entendimento, de formação social daquele grupo, pôde fazer a adaptação correta para que o grupo entendesse, portanto, a mensagem do Evangelho. Outro exemplo muito interessante, na Polinésia, numa ilha, havia os nativos, um grupo étnico com a sua língua própria, com seus costumes, com as suas tradições, com a sua história, com a sua ancestralidade, né, que marca esse grupo étnico. Mora numa ilha, e essa ilha é uma ilha que não tem pedras, é uma ilha simplesmente um grande pântano, né, ou aquela estrutura de terra próxima do mar, porque é uma ilha pequena. E então o missionário foi morar naquele local e, pregando o Evangelho para aquelas pessoas, os ensinamentos da Bíblia, ele falou sobre o ensinamento de Jesus, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, e se construir sobre a areia, a casa cai. E quando ele falava isso para os nativos, eles ficavam assim atordoados, refutando, não aceitando a mensagem que estava sendo pregada.
E o missionário não entendeu então aquele fato e aguardou, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Então ele aprendeu como era a técnica de construção das palafitas, das tendas que aqueles nativos tinham. Eles faziam o seguinte: a terra onde eles moravam é muito fofa, né? Não tinha sustentação. Eles iam até a praia e faziam então uma mistura da terra com areia e mais alguns galhos e folhas e formavam então uma massa que depois eles cavocavam uma parte que seria a fundação daquela tenda e passava esse material e deixava secar. Então ficava mais consistente construir naquele lugar. Então aquele missionário entendeu que construir sobre a areia para eles era como que construir sobre a rocha. E ele então conseguiu fazer uma adaptação. Aquele que constrói a sua casa sobre a terra fofa, a sua casa cai, mas aquele que constrói na massa feita com areia, a casa permanece. Veja como houve uma inversão do conceito da história, no sentido de qual elemento que era usado. E nós podemos entender que, evidentemente, a Bíblia também ela é uma referência de contextualização para nós. Jesus usou argumentos e pensamentos e elementos que estavam ao seu redor e de entendimento ao público ao qual ele estava falando, que era o povo de Israel e alguns gentios, os quais Jesus teve relacionamento. Esse é um fato interessante. Então, quando nós fazemos isso como igreja, como povo de Deus, enviando as boas novas do Evangelho, nós temos que ter o cuidado para que não haja uma distorção do ensinamento bíblico, para que haja uma transformação de contextualização clara, evidente, mas que mantenha toda a sua integridade para que haja entendimento claro do Evangelho, evitando um nominalismo, das pessoas aceitarem sem entender muito bem as coisas, então aceitam um fato, mas não tem todo o entendimento. Ou muitas vezes pode acontecer o sincretismo, que é misturar o Evangelho com outras práticas e religiões que já eram inerentes, fazem parte daquele lugar. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Portanto, a contextualização é um fato importantíssimo na pregação do Evangelho para outros grupos étnicos. A base bíblica para nós entendermos isso? Sim, a base, claro, evidente que nós temos que ter essa base bíblica para exercitar esse fato. Como eu falei, a própria revelação da Bíblia e a própria revelação do Cristo para nós se faz dentro de uma contextualização, de modo que Jesus, quando se apresentou como Messias, ele sabia que se fossem buscar a essência da mensagem da Torá, das histórias dos profetas, eles entenderiam. Jesus não estava colocando um apêndice, algo à parte, algo estrangeiro, algo diferente. Eles poderiam entender a mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se contextualizou àquela situação. Ele veio como um judeu e realizou as práticas e ações dentro do judaísmo para mostrar que ele verdadeiramente era o Messias, o prometido de Deus para Israel e para nós, evidentemente. Nesse sentido, então, nós podemos perceber que já há esse nível de contextualização. Mas nós temos, por exemplo, conceitos na pregação do Evangelho para entendimento. Vamos ver 3 conceitos em Atos. Primeiro, em Atos 9, de 19 a 22, Paulo está em Damasco, está pregando o Evangelho para judeus e ele usa, portanto, nesses momentos que ele está pregando para os judeus, para os doutores da lei, para o Sinédrio, por exemplo, ele vai usar o contexto de entendimento que é a Torá, que é a história, que são os profetas, de modo que a sua mensagem de pregação seja entendível para aqueles que estão ouvindo. Então isso fica bem claro que quando ele prega para judeus, ele exerce
uma prática de pegar o contexto no qual eles estão inseridos, inclusive ele próprio. O segundo texto é em Atos 13, do verso 14 a 16. Nós temos novamente Paulo pregando aos judeus numa sinagoga. Ele está atravessando Perge para Antioquia, e nós sabemos então que naquele local, como é descrito, existem judeus, mas também existem simpatizantes gregos que estão ouvindo da fé judaica. Eles participavam da sinagoga. E Paulo então tem um público misto agora. Ele tem um público judeu, mais um público gentil, que eram gregos. Então você percebe que ele pega novamente a questão da lei, das questões do êxodo, da visão do Messias que é colocado. Ele faz esta apresentação de Jesus a partir da base judaica, da Torá, dos profetas, mas também ele vai acrescentar um forte teor moral e escatológico, que eram assuntos que os gregos discutiam muito no Areópago, nos locais de discussão, nas praças, nas cidades gregas. Eles tinham essa tradição, os gregos, no seu conceito de entendimento filosófico, de discussão, buscar compreender as outras realidades que estavam sendo proclamadas, pregadas. Então, Paulo acrescenta nesse discurso ingredientes que também fazem parte da cultura grega, para que os seus ouvintes possam entender com clareza a profundidade e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. A terceira passagem que nós temos em Atos é Atos 17, do verso 16 a 31. Nós temos agora então aquele famoso momento que Paulo está em Atenas, numa cidade grega, uma cidade grande, um polo central da Grécia, e ele está então no Areópago, como eu falei, esse local, esse púlpito público, onde você podia falar e proclamar a sua mensagem, dizer aquilo que era a sua história, a sua filosofia, as mensagens que eram trazidas. Vamos lembrar que naquela época não tinha jornal. Jornal era exatamente isso, quando pessoas de outros países vinham e anunciavam o que estava acontecendo em determinada região. Então, ficar no Areópago durante um momento era ouvir os anúncios e as formas de entendimento do que estava acontecendo no mundo como um todo. Então, quando Paulo se apresenta para pregar, ele está sendo ouvido por gregos, e a anunciação que ele faz, então, é totalmente diferente das outras. Ele não usa mais como roteiro a base judaica, porque aqueles homens não entenderiam a figura do Messias, as mensagens da lei na Torá, não entenderiam palavras de profetas que eles nunca ouviram falar. Então, a mensagem de Paulo nesse momento é falar sobre este Deus desconhecido e como esse Deus desconhecido se apresentou para nós, e ele apresentou-se a nós através de Jesus Cristo. Então aí ele apresenta a figura da salvação em Jesus Cristo, daquele que morreu e ressuscitou. Veja como é interessante, nós temos então, dentro da própria pregação de Paulo, nas suas várias viagens e momentos missionários, ele está adaptando, está contextualizando a sua mensagem para o Evangelho ser entendido. Nós precisamos então ter essa visão quando temos um conceito de levar o Evangelho para outro grupo étnico ou para qualquer outro grupo, porque hoje existem também o conceito de microétnicos, grupos microétnicos, ou você tem grupos que são guetos, né? Grupos que são diferentes. É o que a gente fala, por exemplo, quando fala dos Brasis, no plural. Existem vários Brasis dentro do Brasil. Se você convive dentro de determinadas regiões distantes no Nordeste, é uma estrutura totalmente diferente
cultural, padrões morais, padrões éticos, questões sociais, questões de entendimento e muitas vezes até de linguagem. Há momentos no Brasil que você tem dificuldade de entender plenamente o que a pessoa está falando porque ela usa um vocabulário próprio daquela região. Assim acontece com os indígenas, com ribeirinhos, com quilombolas, com grupos que são guetos, grupos que fazem parte de distribuições que são diferentes e mostram diferentes Brasis para nós. Isso já acontece dentro da nossa própria realidade. Há países na Europa, por exemplo, muito pequenos, mas com várias etnias, com línguas diferentes, costumes diferentes, e é muito comum, às vezes, num país europeu se falar mais de uma língua, porque é falado uma língua que é usada historicamente, mas algumas que fazem parte deste elo, deste gueto, desta etnia que se relaciona e se identifica então como grupo através da sua língua, uma das características, a sua língua própria. Nós então temos nessa visão de contextualização uma importância muito grande. E quando falamos de contextualização, não podemos falar apenas da contextualização da pregação do Evangelho. Hoje em dia, né, e na visão missionária contemporânea, há uma preocupação grande de que a igreja seja algo o mais autóctone, nós falamos, né? O mais natural, o mais comum dentro daquela comunidade, dentro daquela etnia, dentro daquela cultura, para que não se torne lá um estrangeirismo, um elemento estrangeiro e, portanto, algo à parte, algo que foi inserido de um modo, às vezes, violento, como tem na história da igreja cristã, ou de um modo mais consistente, de modo que aquele grupo aceite a igreja como um elemento também dentro da sua cultura. Então a cultura não está sobre ou superior à Bíblia, sua mensagem e à igreja, mas nós podemos nos adaptar de um modo muito claro. Apesar disso existir, ainda há muitos problemas nessa situação. É comum até hoje, inclusive no Brasil, você ver, por exemplo, pastores indígenas, pastores índios que pregam ou vivem de terno e gravata para mostrar que então ele é um reverendo, ele é um pastor, uma autoridade dentro da igreja, como se o terno fosse um uniforme utilizado em todo o contexto, ou uma ordem de Deus, ou uma realidade. É uma questão contextual, é uma questão da sociedade, é uma questão de costumes, uso e costumes, e por isso é importante nós olharmos essa realidade. Nós hoje temos na história de missões um nível que é chamado de contextualização, né? Você tem do nível 1 até o nível 6, nós chamamos isso de espectro C1, C6, onde o C1 é uma igreja que vai para um outro lugar e não se adapta. Ela entende que a sua cultura é superior e vai lá e impõe não somente o evangelho e a igreja, mas impõe toda uma cultura, de modo que a cultura que existe é uma subcultura, é algo não importante ou até alheio à realidade, né? E hoje há um respeito maior nesse sentido, geralmente, nem sempre, de considerar as culturas diferentes, né? Por exemplo, os índios são diferentes de nós, e eu acho um absurdo, né, quando você ouve um comentário dizendo que o índio é vagabundo, ou que o índio não trabalha. Dentro da cultura dele, ele tem uma perspectiva diferente da nossa cultura, e não necessariamente ele precisa querer ter a nossa própria cultura, por achar que a nossa cultura é melhor do que a dele. Isso muitas vezes traz interferências gravíssimas e consequências graves na cultura que está sendo imposta sobre a outra. Então nós precisamos ver como que a pregação do Evangelho é um ato de amor verdadeiro e que respeita o outro dentro da sua dignidade e honradez
Isso é fundamental para um evangelho verdadeiro. Nós precisamos perceber, por exemplo, que nós também fomos um C1, né? Ou seja, a igreja presbiteriana, a igreja reformada, quando veio para o Brasil, ela não se preocupou em se adaptar ao Brasil, ela trouxe toda uma cultura norte-americana e europeia e mantém isso até hoje, e mesmo se falando que é uma igreja brasileira, as nossas características e a nossa forma de ser mostram que nós não temos uma aculturação muito clara. Evidentemente que hoje, quando você vive em São Paulo, uma cidade tão grande, quando somos multiculturais ou multiétnicos, evidentemente que isso hoje em dia não fica muito claro, mas desde o princípio você vai percebendo que naquela época os missionários não pensavam, não entendiam isso, e muito mais quando vinham missionários norte-americanos, mesmo que isso não fosse uma declaração aberta, há um conceito de que eram de uma cultura superior e traziam então toda uma forma de visão que traz uma série de consequências. Quais consequências? Por exemplo, você não tem igreja presbiteriana, luterana, anglicana, igrejas reformadas em comunidades, em favelas. Não existe isso. Não é uma cultura, não é uma igreja que se aculturou às classes sociais mais simples, mais pobres, e então nós temos uma dificuldade. Ao contrário, o protestantismo cada vez mais vai ficando complexo, né? Hoje, quando você faz reuniões administrativas, seja de presbitério, sínodo, assembleia geral, se discute horas, dias, porque há uma complexidade das leis, das normas, de ritos e tudo mais, que determina então uma forma de ser da nossa expressão de culto, adoração, de ser igreja, e isto também traz algumas dificuldades com questões de relacionamento com a sociedade. Nós precisamos então fazer um exercício, e eu queria encerrar esta aula deixando um exercício para nós, de um modo prático. O que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso orar pelas etnias. Há muitas etnias, e você deve ter visto recentemente no Domingo Missionário, quantos grupos étnicos ainda não foram alcançados no mundo inteiro. Nós temos grupos étnicos que precisam ser alcançados no Brasil, índios, quilombolas, ribeirinhos, várias regiões do Nordeste, regiões que estão ermas, distantes, que estão alheias e alienadas dentro da nossa visão de contexto social. Nós precisamos alcançar. Então, orar é fundamento importantíssimo para nós. Segundo, compreender essa realidade e pedir a Deus, então, que nos abençoe para a proclamação do Evangelho, para o ser igreja, seja uma igreja acessível ao outro. Hoje se fala muito de acessibilidade para quem tem deficiências, dificuldades de acesso, e a mesma coisa, teologicamente, nós temos que fazer para a igreja. O quanto a minha igreja é acessível. Então, esse é um exercício que nós, IPI Paulo Silas, pode fazer. A pergunta é, o quanto a nossa igreja é acessível, é entendível, é aceitável, tem um sabor agradável, gostoso, porque faz parte de um princípio cultural dentro de nossa sociedade ou do nosso microcosmos do Parque São Lucas ou dos bairros que estão ao nosso redor, que podem ser alvo da nossa evangelização. Como que nós podemos ser uma igreja que é atraente, agradável, acessível ao outro? Há várias questões que estão em aberto, né? Desde a década de 70, a igreja brasileira reformada tenta absorver gradativamente alguns conceitos da nossa cultura. Mas é muito difícil você ver uma música brasileira sendo tocada num culto, num evento, num momento específico, né? Você não tem elementos musicais muitas vezes brasileiros, né? Você tem o violão, mas não tem um cavaquinho, você tem
o piano, mas não tem um pandeiro, né? Então nós temos elementos que precisamos pensar com clareza que se passar uma pessoa na rua, ele ouvindo, ele teria interesse de participar daquele momento junto conosco. Eu estou falando de elementos culticos, litúrgicos, mas isto também cabe da maneira como nós ensinamos, da maneira como nós queremos que as crianças, adolescentes, jovens da nossa região se sintam cativados e motivados a ir a um encontro, porque aquilo faz parte de uma cosmovisão comum e ele não se sinta alheio e inerte e alienado de uma realidade. Às vezes nós fazemos práticas que estamos tão acostumados e domesticados que a gente repete sempre a mesma forma. E quando se fala de cosmovisão, da visão de você ter grupos étnicos diferentes, nós podemos então buscar olhar para o que a palavra de Deus nos ensina e de que modo mais correto ou melhor nós podemos nos aproximar do outro. Esse é um exercício que a igreja pode fazer para a sua expansão, para a proclamação do reino de Deus e uma forma do evangelho também ser entendida dentro da dimensão da vida da pessoa como um todo. Porque é muito comum no meio evangélico brasileiro uma dialética. O que é isso? Duas realidades diferentes convivendo juntas. Essa dialética, o que é? A pessoa vai na igreja de terno, gravata, ela faz tudo, pega a sua Bíblia, vai na mão, isso é muito comum você ver na rua, e depois, passado o culto e os momentos religiosos, ela vai para casa, então ela se veste de um modo normal, comum, como todos os outros, e faz as outras coisas que as pessoas também fazem de um modo comum. Então este comum deveria ser um elo de ligação, uma ponte, que nós chamamos de ponte hermenêutica para a ligação da igreja, para que a pessoa não tenha uma vida religiosa e uma vida secular, uma vida do comum, do dia a dia, mas que elas possam se fundir e ser uma realidade única. Este é um exercício, essa é uma prática que nós devemos fazer. E outro item, então, que nós podemos também orar e providenciar, é saber se há nichos, guetos de pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, existe aqui no Parque São Lucas, na Vila Zelina, na região que nós estamos, pessoas que são de um gueto boliviano, por exemplo, refugiados, sejam eles do Oriente Médio ou de alguma outra local, venezuelanos, pessoas orientais. Então também é possível trabalhar com estes grupos de modo a pregar o Evangelho e ser um instrumento de vida e salvação para estes grupos. Nós temos, por isso, irmãos, um desafio como igreja. O nosso Deus é o Missio Dei, é o Deus da missão. Nosso Deus é um Deus missionário. E Ele nos convida, então, a todos nós sermos missionários nesse sentido. No sentido de que a igreja local é uma base de reflexão, de oração e de instrumentalização de uma mensagem para outros grupos étnicos, sejam dentro do nosso Brasil ou fora, conforme Deus vai elaborando, vai orientando e vai nos auxiliando a realizar isso para a honra e glória do reino de Deus. Que você possa meditar nisso, faça estes exercícios que eu convidei e nós poderemos ser uma igreja mais acessível para o nosso próximo, e isso seja bênção, seja demonstração do amor ao próximo que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe assim e nos guarde e nos apresente dessa verdade em Cristo.